Vamos começar então com a posse da Marina Silva, de volta ao governo do PT, que ela já integrou lá atrás. Ela está agora de novo no governo do PT, no terceiro mandato, novamente como ministra do Meio Ambiente. Reportagem de Carol Rosito. O tamanho da fila para acompanhar a posse dava a ideia da expectativa sobre a nova ministra. Titular do Meio Ambiente nos 2 mandatos de Lula, Marina Silva assume novamente o ministério símbolo de uma das maiores bandeiras de luta da esquerda. No discurso, a reafirmação das críticas de quem estava na oposição durante o governo Bolsonaro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O IBAMA e o ICMBio foram totalmente fragilizados e seus servidores foram perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados em plenas operações de fiscalização. A ministra ainda anunciou a criação da Secretaria de Combate ao Desmatamento, mas disse que só vai existir até o governo atingir a meta de desmatamento zero. O nome da pasta também foi alterado. Agora se chama Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. A ex-senadora pelo Acre é a única entre os atuais ministros que aparece na foto de posse dos 3 mandatos de Lula, mas isso depois de anos de uma relação rompida com o petista. Marina deixou o 2º mandato como ministra do Meio Ambiente em 2008 por achar que tinha perdido espaço dentro do governo. Após a 2ª tentativa de se eleger presidente, rompeu de vez com o PT em 2014, quando apoiou Aécio Neves do PSDB no 2º turno. Agora, Marina volta para o lado de seu antigo aliado como parte da Frente Ampla, que, segundo Lula, foi fundamental para a sua eleição. Dessa vez, definiu como prioridade recuperar a participação popular em conselhos ambientais, reduzida durante o governo Bolsonaro. A participação social na pauta ambiental foi destruída no governo anterior. A situação foi tão grave que houve o reconhecimento judicial do STF, do Estado de coisas inconstitucional na pauta ambiental. A ministra prometeu também retomar políticas de redução de emissões de carbono e chamou quem não prioriza a sustentabilidade de negacionista. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Chico Graziano, você conhece esses 2 lados. Você tem uma longa carreira profissional ligada a questões da agricultura e você recentemente também foi secretária de Meio Ambiente. O que você identificou nessa vital, crucial relação entre Brasil potência agrícola de um lado, Brasil potência ambiental de outro, no discurso da nova ministra do Meio Ambiente? Oi, William. Eu sinceramente senti falta dela tratar um pouco melhor essa relação. Ela foi muito breve no cumprimento ao ministro da Agricultura, que tomou posse, e disse que, se Deus quiser, tudo vai funcionar bem entre meio ambiente e agricultura. É muito pouco para um país que tem uma agricultura importante mundialmente, como o Brasil tem, e, obviamente, também dentro da economia brasileira. A Marina ela fez um discurso típico dela. Ela é uma amazônida, ela fala muito das florestas, da biodiversidade, ela atacou fortemente, ainda bem, a questão do desmatamento ilegal da Amazônia, que é o calcanhar de Aquiles da questão ambiental do Brasil, mas ela não elaborou algo naquilo que você iniciou falando, de estratégia, de pensar em termos de política pública
que caminhasse no sentido do Brasil ter uma pujante agricultura, né, sustentável, ou seja, fazer a aliança necessária, que o mundo todo exige, o Brasil também, entre a produção e a proteção ambiental. Eu achei que ela poderia ser um pouco mais decisiva, mais importante, ela elaborasse um pouco melhor isso. Ela não o fez, ela ficou limitada ao que é a Marina. Ela defendeu os povos originais, a floresta, a participação popular, vai criar mais um monte de conselho para participar todo mundo e vamos ver como é que fica a execução. Vamos para o lado político então, Yuri e Caio. O especialista é o Chico, nós aqui somos repórteres políticos. Então, os aspectos técnicos talvez o Chico nos corrija toda vez que a gente cometer alguma bobagem, mas do ponto de vista político, a figura dela como símbolo no governo Lula é de alta relevância. Ela correspondeu a isso? Por enquanto, até acho que sim, William. E por que isso? Acho que pelo fato de não ter precisado fazer grande alarde para conseguir a cadeira que queria, que era o Ministério do Meio Ambiente, e da forma como queria, tendo embaixo de si a autoridade climática, que inclusive foi uma das condições que ela tinha colocado politicamente para o apoio a Lula ainda no primeiro turno, de ter essa criação de uma autoridade focada em mudanças climáticas. Ela defende que seja um nome técnico, foi a justificativa, pelo menos dela, pública, para que ela não assumisse e Simone Tebet fosse a ministra do Meio Ambiente. Ela, a ministra do Meio Ambiente, vai preparar o desenho para ter esse ponto, mas falta talvez esse simbolismo social de um novo tempo, de que, se por um lado contempla toda a necessidade de enfrentamento das mudanças climáticas, cumprimento das metas do Acordo de Paris, falta essa maior integração que se espera com o agronegócio. Isso foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, quando tomou posse. Ele fez um gesto que também era esperado e correspondeu mais, ou foi além do esperado, talvez, né, Chico? E da parte dela poderia ter feito esse gesto maior, mas ela conseguiu o que ela queria e tem essa... Eu nem tinha me dado conta disso que a Carol Rosito trouxe, né? Que é a única que está nas 3 fotos de posse do Lula. Lembrava de outros ministros que estavam com Lula, como Padilha, Carlos Lupe, mas não de estar nas 3 posses, o que também tem o seu simbolismo. Caio, trafegando ainda nessa área da política e da capacidade da política de coordenar tudo que está envolvido nessa vital relação entre o agronegócio e o meio ambiente e o meio ambiente em si, uma palavra que a Marina usou muitas vezes no discurso dela foi transversalidade. Às vezes tem umas palavras novas para falar de coisa velha, né? Transversalidade, ela quer dizer simplesmente a capacidade de coordenação das várias pastas envolvidas nisso. Seria, como se diria na academia, multidisciplinar. Quem vai fazer isso? É ela? É o chefe da Casa Civil? Quem é que terá, porque se ela fala em transversalidade, ela está falando na integração de vários aparatos do Estado em direção a um só projeto. Ficou claro para você quem vai fazer isso? Bom, no governo até agora quem está se propondo a fazer isso é a Casa Civil, é o Rui Costa. O discurso dele é muito essa. A tarefa que ele disse que o Lula deu é justamente não enxergar o governo como várias caixas isoladas e tentar aspectos transversais. E na questão ambiental, tanto que vários ministérios estão criando secretarias específicas relacionadas ao assunto. Eu destaco aqui o Itamaraty, que criou ali nessa reformulação interna, está criando uma secretaria, o departamento ali específico para tratar de meio ambiente. O que eu queria colocar, William, é que na posse de 2003, o agro estava, vamos dizer, em termos de simbologia, hierarquicamente acima até da Marina. Roberto Rodrigues chegou, o Lula... Então ministro da Agricultura. Então ministro da Agricultura, um dos maiores especialistas aí, talvez o maior neste setor. E ali ele ganhou, ele veio como um símbolo da aliança do agro com o petismo, com o novo governo, né? Naquele governo. Agora a situação mudou completamente. E a relação do Roberto Rodrigues com a Marina não foi fácil. Exatamente. Agora é diferente. A questão ambiental hoje, o Ministério do Meio Ambiente chega nesse governo acima do Ministério da Agricultura. E o que aconteceu nesses 20 anos? Basicamente, principalmente nos últimos 5. Né? O agronegócio virou um pilar de sustentação do bolsonarismo. Não todo, mas diria que a maior parte. E a questão ambiental ganhou uma relevância muito maior no mundo. E a Marina é um símbolo disso.
Então, é interessante isso que o Yuri coloca, né? O discurso do ministro da Agricultura presta muito mais, como que fala? Louras, deferências, tem uma outra expressão, louras, né? Louras à agricultura do que o meio ambiente e a agricultura. O jogo mudou nesse aspecto. Como é que o agronegócio vai reagir a esse discurso? Não, como eu disse, o discurso da Marina não surpreendeu ninguém do agronegócio. Ela falou e tratou dos assuntos que são os que ela entende. É como eu disse antes, ela poderia ter, porque nesses 20 anos, o agronegócio... Aliás, é interessante ver isso, porque o Geraldo Alckmin assumiu lá o ministro do Ministério da Indústria e Comércio. Mas você não pode mais tratar a agricultura do Brasil separada também, como se fazia antigamente. Porque quando você fala de agronegócio, você está considerando frigoríficos, né? As grandes empresas que produzem insumos. Quer dizer, o conceito do agronegócio, ele envolve o setor industrial, toda a cadeia produtiva, que hoje responde aproximadamente por 28% do PIB. Quase 3 vezes a indústria. Hã? Quase 3 vezes a indústria. Mas nesse 28% estão os setores industriais que transformam produtos agrícolas. É que é uma nova forma de contar as coisas, de contabilizar, né? Então, aliás, o Alckmin também falou quase nada de agricultura. E ele, indústria e comércio hoje, você vai falar, como? O Brasil é uma potência agrícola mundial, né? Então, eu acho que o agro vai torcer para que isso que o Caio pegou muito bem, né? O ministro da Agricultura pareceu subordinado ao do meio ambiente, né? Tá certo. Sabe o que a Marina falou? Nós nos tornamos um pária ambiental e esse governo precisa limpar isso. Eu concordo 100% com ela. Realmente, se houve um desserviço, inclusive a agricultura do governo Bolsonaro, foi ter transformado o Brasil num pária ambiental, porque isso prejudica os negócios da agricultura tecnológica e sustentável do próprio Brasil. Então, eu acho que, tirando, né, as picuinhas, eu acredito que vai ter uma boa chance. E vou fazer uma observação. A Marina anunciou, ou mostrou, ou todos descobrimos, que o secretário executivo do Ministério vai ser o João Paulo Capobianco, que é um grande cara. Ele é muito sério e ele faz acontecer. Ele estava lá, altão. Isso. E a Marina, então, faz o discurso, ela agrada tudo. Ela está cada vez melhor de discurso, né? Me surpreendeu. Ela fala, eu não gosto nem de ler, eu gosto de improvisar. Então, ela se transformou em um agente político muito importante. Tem um ponto... Nós temos que aproveitar essa vantagem, que ela é notória, para fazer o que importa funcionar. Não, eu ia colocar que tem um ponto importante dessa disputa que é pouco falada, mas ela existiu na transição da Marina Silva com a Isabela Teixeira e o perfil que eles representam. A Isabela Teixeira... Ex-ministra do Meio Ambiente, sim. E é uma figura muito mais, pelo que eu tenho de informação, muito mais palatável, muito mais aceita pelo agronegócio do que a Marina Silva. Que a Isabela Teixeira, muito embora seja uma ambientalista, foi a ministra do governo Dilma, ela senta com quem for preciso, no mundo inteiro, e essa é a função dela, inclusive, nas Nações Unidas, por aí vai, para dialogar. Ela é do diálogo e ela não tem uma visão sacrossanta da floresta como a Marina tem. E muita quase gente religiosa. E muita gente torcia pela Isabela, porque a Isabela é uma negociadora considerada das melhores do mundo nesta área. E a Marina não é uma negociadora. Tanto que quando ela perdeu a jogada para Dilma pelas usinas, né, Belo Monte, ela saiu do governo com a expressão: prefiro perder a cabeça do que perder o juízo. Então, o fato da Isabela ter perdido não só o Ministério, a Isabela queria ser a autoridade climática internacional vinculada à presidência da República, e o Lula acabou bancando a visão da Marina, da autoridade, ficar embaixo dela, porque também, até onde eu sei, as duas não têm questões pessoais, ali não se bicam, ali muito, não sei se é da visão do negócio, mas... Mas influir, evidentemente. Exatamente. Eu queria chamar a atenção para mais um ponto do discurso da Marina, começando por você, Yuri, e aí trazer também para essa uma área que o Chico conhece melhor que nós três, por isso que eu digo, que é a questão fundiária. Sim. Ela fez uma referência direta. A questão fundiária é nevrálgica do ponto de vista
não só do meio ambiente, porque boa parte das ilegalidades tem a ver com o fato de ninguém saber quem é que faz o que em que lugar, e é do ponto de vista da exploração do recurso natural terra, que é uma insegurança jurídica profunda em vários, a gente não estamos falando só da Amazônia, correto? Você me corrige, nós estamos falando da questão fundiária, ela se estende a todo o arco de produção de grãos. Foi uma referência suficientemente, digamos, clara, na minha visão, um pouco genérica demais. Tendo a achar que sim, William. E é curioso trazer esse ponto importantíssimo, na verdade, porque mesmo no governo passado, que seria o governo que teria as condições para resolver essa questão, porque havia muito mais alinhamento entre governo e Congresso, houve ruído, tanto que não saiu a votação, né? Teve um momento que parecia que estava embicando, não sei se o Caio vai me ajudar na memória aqui para lembrar, acho que fim da gestão Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Mas foi 2 anos atrás, mais ou menos. Então, mas antes de Arthur Lira assumir, aí houve mudança de relatoria, o texto começou a ficar mais crítico, e aí não conseguiu andar. Ele passou na Câmara, mas travou no Senado, se eu não estou fazendo confusão aqui. E é um ponto crucial, justamente para você poder cobrar de quem comete a ilegalidade e proteger quem respeita a lei, que é uma das grandes queixas do agronegócio, né? O Brasil, de fato, tem uma legislação, que é o Código Florestal, muito exigente em relação a outras normas mundiais. O proprietário que quer seguir as regras tem uma série de requisitos a serem cumpridos, só que está pagando o pato junto desse problema da falta de dificuldade de fiscalização perante o mercado mundial. Agora vem a questão para você, Chico. O que uma figura política tal como a Marina, tal como você a descreveu, significa nessa questão fundiária? Mas eu acho que ela estava se referindo principalmente, não propriamente à questão fundiária mais ampla, no sentido que o Yuri comentou, mas na questão do direito à terra dos povos originários, ou seja, dos quilombolas e dos índios, especialmente. Porque há muito conflito, há muito atrito, e atribui-se aos agricultores ou ao agronegócio invadir e tomar essas terras dos quilombolas, dos índios, etc. Ela fez uma referência indireta a isso também. Sim, ela está mais interessada nisso. Eu acho que esse é um assunto, como ele comentou, já deveríamos ter resolvido essas questões e a gente não consegue resolver. Porque, venha cá, na Constituição brasileira está escrito: terra ocupada por índio é deles. Acabou, ponto final. Se é de quilombola, é deles, ponto final. Então, não é que falta legislação, o que falta é dizer: escuta, mas vocês estavam aqui antes? Qual é o tempo? E aí vem a ideia, no caso dos índios, do marco temporal. Isso vai voltar Está no STF. Isso vai voltar à discussão de novo, né? Porque aqui na Avenida Paulista de São Paulo também moravam os índios, né? Então, se for assim, vamos com calma. Sobre o que nós estamos falando. Então, é preciso resolver isso. Essas discussões atrapalham muito a agricultura e os agricultores. Ninguém gosta desse assunto. Isso não tem nada a ver com o fato do Brasil estar se tornando uma grande potência agrícola mundial, né? Porque isso são aquelas áreas de conflitos antigos que não se resolve e se politiza, etc. Eu não sei se a Marina vai ajudar, eu acho que ela vai politizar mais esse assunto e vai trazer mais atrito. Vamos continuar na seara da política, que ela me parece essencial para a gente entender, inclusive, os dilemas desses dois setores, o meio ambiente e a agricultura. Nós temos que falar, ela fala de novo em reforma agrária. Isso é uma pauta moderna? E vem a reforma agrária de novo. Eu escrevi mais uma vez sobre isso essa semana, né? Tenciona-se implementar um projeto de reforma agrária que foi formulado nos anos de 1950, entre 50 e 60, né? Não implementado completamente naquela época, e agora se tenta fazer aquilo que não deu certo lá atrás nos tempos de hoje. Obviamente não vai funcionar, né? Então, tomara que o ministro aí, o Paulo Teixeira, que recriou-se o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Tomara que perceba que reforma agrária hoje, ou problema agrário, ou desenvolvimento agrário, que é o nome do Ministério, ele tem a ver com qualificação, ele tem a ver com educação, ele tem a ver com cooperação, né? Não tem a ver com dar mais terra para ninguém. Significa fazer que as pessoas que estão na Terra sobrevivam na Terra no mundo da tecnologia. E esse é o problema. Porque isso é um problema para nós. Eu confesso aqui a todos, eu não sei usar direito o meu celular.
eu devo utilizar 5% a 10% do que ele tem de recurso, porque o mundo da tecnologia não é para qualquer um. É uma coisa que precisa, né, de habilidade. Então, tornar-se agricultor exitoso no mundo de hoje é preciso ter qualificação, preciso ter habilidade, não é só ter um pedaço de terra como foi na época do passado. Esse é o problema. Nesse desenho do Ministério do Lula, há uma clara ali, praticamente se cria uma contraposição. Gente como o Chico tem chamado a atenção para isso, entre o que é a agroindústria, né, esse grande setor que no imaginário popular se liga a grandes propriedades, grandes empresas, e o que seria a agricultura familiar. É uma falsa dicotomia, no fundo, a gente vive delas, né? Tem outra falsa dicotomia famosa aí, que é a responsabilidade fiscal, a responsabilidade social. Na verdade, é uma coisa só. A atenção que você chama na questão da agricultura no Brasil é que se trata de outro problema, não é a contraposição entre a agricultura familiar ou não, mas está dado. Conab é importante como regulação de estoques. Vai para o Ministério do Paulo Teixeira. Quem fez esse desenho? Todos os ministérios centrais e de execução de política pública com um grande potencial eleitoral e alinhado às bandeiras históricas do petismo estão com o Partido dos Trabalhadores. O PT, nesse desenho de ministério, ele permitiu sim, ampliou espaço, tem 9 ministérios aí para os partidos do Centrão, mas os partidos, os ministérios, o PT não permite que os aliados tenham nas mãos instrumentos tanto de grande alcance político eleitoral, mas principalmente do poder decisório, onde o centro da decisão não foi aberto para os aliados. Isso se vê na Conab, porque a Conab você acabou enfraquecendo o PSD, do Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e na Funasa. Na Funasa aconteceu a mesma coisa. Eu acho que a gente é obrigado aqui a abrir um parênteses, que eu não sei se todo mundo que nos acompanha sabe exatamente o que é a Conab. Por favor, traga faz a Conab, o que faz a Conab, por que ela é tão importante, estamos falando dela. A Conab é um daqueles órgãos que foi extremamente importante no Brasil, nos anos do êxodo rural, da metropolização, quando se criou a CEAGESP, Cibrasen, Conab, apareceram os sacalões, os varejões, década de 70. O importante era conseguir como abastecer as cidades que cresciam a 3, 4, 5% ao ano. Então a Conab é um órgão que teve uma importância histórica importante e ela tem sido buscada agora uma nova missão, e a principal missão que a esquerda viu na Conab, nos governos anteriores do Lula e da Dilma, foi botar a Conab para comprar produto de assentamento rural, de agricultura familiar. Então ele é um órgão que comprava para fazer estoque regulador, agora compra e distribui para os outros. Sabe-se lá para quem e sabe-se lá como compra. Então vai dar um problema enorme de transparência das compras públicas que serão feitas pela Conab destes setores que boa parte são comandados pelo MST, desde o arroz orgânico, etc. Entendeu? Então, a Conab é uma forma importante de manter uma transferência de recurso para grupos de agricultores ligados ao esquema MST. Vai funcionar assim. Pode escrever. Obrigado pela explicação, porque quando falávamos de Conab, não estávamos falando inocentemente. Nós estamos falando de um órgão governamental com grande implicação política. E eu tinha interrompido o teu raciocínio. Não, isso está direto. E lembrando que a Conab estava na lista de privatização do governo passado. E é um dos, pelo menos parte dela. Especialmente por um conjunto de bens, de imóveis, terras, coisas antigas que se pensava em vender. A Tereza Cristina queria vender. Não, eu tenho a impressão que as políticas públicas hoje elas estão tão radicalmente opostas. O governo que chega pensa tão diferente em determinadas áreas do governo que saiu, e principalmente setores cruciais como meio ambiente da Marina, cultura, questão de gênero, foram muito marcados por uma diferença que não tinha ali. Se você pega governo Fernando Henrique, governo Lula, mais ou menos, tinham visão muito parecidas e semelhantes sobre muitos aspectos, diversas sobre outros tantos aspectos. Agora, isso mudou muito. O governo Bolsonaro trata algumas questões muito radicalmente distintas dado o petismo. E por isso que, quando a Marina assume, faz um discurso tão politicamente tão forte, porque algumas políticas públicas estão sendo vistas
como um modo de marcar posição e de se diferenciar do principal adversário político que hoje existe e que este governo tem, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Yuri, quando a gente viu hoje a Marina reocupando aquela posição dela, a gente ia ver 20 anos depois dela ser ministra do Meio Ambiente pela primeira vez, com uma projeção internacional muito maior do que ela teve 20 anos atrás. A Marina hoje é uma personalidade internacional. Hoje ela tem uma acolhida, particularmente nas grandes capitais europeias e nos Estados Unidos, que ela era uma figura desconhecida 20 anos atrás. Hoje ela é uma personalidade com essa projeção. Vai disputar o holofote com Lula? Talvez em alguns aspectos sim, embora acho que ela também tem maturidade política o suficiente para saber a hora de não criar esse tipo de confusão. Acho que pode ter outros ruídos, muito na linha do que o Chico estava colocando, desses atritos internos, do que você lembrou com o Roberto Rodrigues no primeiro mandato, com a Dilma, enfim, que ficou marcado pelo primeiro e pelo segundo mandato, que levou ao rompimento. E é curioso, né? O Caio lembrou muito também dessa disputa com a Isabela Teixeira, porque de fato a Isabela tem muito mais entrada nos grandes fóruns internacionais, do ponto de vista de sentar, conversar, negociar, dialogar, participar dos fóruns ali no day by day. E a Marina tem essa força simbólica, ganhou esse poder, esse protagonismo. Mas está cercada de gente que sabe fazer essa operação, de se cercar, tem muita condição de ter as melhores ideias, estudos, desenhos de políticas públicas para serem implementadas. Mas claro que ela tem, obviamente, mantém as pretensões políticas dela. Não acho que seria inteligente do ponto de vista dela disputar esse holofote com Lula. Seria complementar, seria... A gente tem o campo, está no mesmo holofote. A gente tem o campo da inteligência emocional e o da política, andam juntas aí no caso. Totalmente. Você está elogiando a inteligência dela. Talvez essa inteligência dela acabe sendo testada no momento em que a gente tiver a oportunidade de perguntar a ela, por exemplo, o que ela achou da desoneração da gasolina, que é na contramão de tudo que as propostas ambientalistas hoje defendem, que é não subsidiar os combustíveis fósseis. Como é que será que ela vai reagir? Ela falou alguma coisa mais do que se imaginaria da questão energética e tal. Parece que alguém andou assoprando coisas boas para elas. Tomara que vá adiante. Aliás, essa semana agora foi anunciado que a geração de energia eólica solar, né, no Brasil já é a segunda fonte, ultrapassou a eólica, né? Ou seja, o Brasil tem um potencial muito grande, seja eólica, seja em energia solar, fora energia elétrica, fora biocombustíveis, etc. Então, é uma agenda importante de biocombustíveis, de bioeletricidade ou de fontes alternativas de energia. Eu quero fazer um contraponto aqui, sair um pouco, porque há algo que a Marina não falou quase nada no discurso dela de uma ministra de Meio Ambiente. Que seria? As políticas urbanas. Ela fez uma referência à questão ambiental urbana. Olha, nós temos hoje... qual é o número preciso? Esgoto tratado no Brasil, 51,2%. Sim, esse número é famoso. Tratado. Metade da população não tem acesso. No Nordeste, só 35% do esgoto é tratado. O resto joga fora. Joga no rio. Então ela fala de defesa dos recursos hídricos, né, da ANA, Agência Nacional de Água. Tudo é muito lindo, mas alguém vai tratar esgoto no Brasil um dia? Isso não é um assunto de meio ambiente? Óbvio que é. Quantos lixões nós temos no Brasil? 3.000 lixões dessas coisas vagabundas, né? As cidades dos urubus espalhados por aí, fedentina, gente catando lá. Isso não é política ambiental? Ela deu uma ênfase muito pequena a essas questões, que são valorizadas também internacionalmente, porque você tem fonte de emissão de metano, isso afeta na agenda de mudanças de clima também. Então, eu realmente senti falta na política ambiental, e eu quero torcer para a Marina, para que alguém lá, o Capobianco, não sei, alguém... Olha, nós temos as questões da política ambiental urbana também, poluição atmosférica, poluição sonora nas grandes capitais, ou seja, é curioso, William, Caio e Yuri, política ambiental no Brasil parece que é só ligada à terra. Não é. Na prática, na discussão, sim, e não é só a terra, só a Amazônia. Só a Amazônia, né? Então, como eu disse antes, eu reconheço, que eu sou estudioso disso, que
internacionalmente, nós precisamos resolver essa questão da Amazônia. Então, esse é o calcanhar de Aquiles, ok. Mas quando você pensa em um governo que está começando, em você olhar para frente, você ter políticas públicas consistentes, não pode só ficar nessa conversa. Então vamos dar um passo na nossa conversa adiante. Nós vamos falar um pouco mais de indústria e comércio, mas passa também pelas tuas áreas de excelência, Chico.